Olá, pessoal. Ângela Santiago aqui com mais um podcast Pod Pet. E hoje, quem eu trago aqui é a doutora Suzane Bowman. Ela é especialista em felinos. Ela já fez mais umas 2 participações anteriores aqui no nosso pod. Ela tem coisas muito boas para serem faladas agora. Na realidade, eu cacei ela em cima da hora. Por causa de uma publicaçãozinha, uma publicação pequena, assim, que ela acabou de me confidenciar aqui, que ela gravou, mas ficou muito grande para o Insta, né? E de repente cortou. Aí lá fiquei lá procurando o restante da gravação. Ai, gente, foi muito engraçado, assim, foi hilário na realidade, né, Suza? Estava te falando, né? Mas é um assunto que me chamou muita atenção e eu acredito que vai agradar muito vocês. E eu estava muito curiosa em perguntar sobre isso já nos bastidores, mas não. Tudo que eu tenho para perguntar, minhas dúvidas, porque de repente as minhas dúvidas podem ser do pessoal lá de casa, né, Suzane? Sim. Então, Suzane, boa noite, obrigado mais uma vez aqui, né? Então, e o que tu traz de novo para nós, que tu estás trabalhando? Foi um curso, gente, que ela fez e ela se aprimorou nisso e é muito bacana. Comportamento, remanejamento. Manejo comportamental, modulação comportamental através de medicação psiquiátrica. E aí o povo fica meio assim, né? Eu não vou dar remédio psiquiátrico pro meu cachorro ou pro meu gato. Tudo é 2 pesos e 2 medidas, né? Tem casos que precisa. E é isso que eu fui atrás e fui estudar. Então, ali na publicação, tu estavas indo para praia, acho com 2 cães, né? E 2 gatos. Carro cheio, para variar. É porque a doutora Suzana, ela tem um pouquinho de protetora também, então daí é aquela coisa, né? Tá, e daí esses animais, eles têm problema no dia a dia são muito elétricos, ou o que eles têm que eles precisam dessa medicação para viajar, desse aparato todo para viagem? Eu fiz um teste, né, com essa medicação e foi bem interessante. Eu levei 2 gatos cegos, uma gata de 17 anos, um gato cego que deve ter em torno de 1 ano. Esse foi o único que não foi medicado, não precisou. Um cachorro meu que tem 14 anos, mas ele nunca gostou de carro, de viagem. E o outro que está com o Alzheimer canino, a disfunção cognitiva lá, né? Que é uma degeneração do sistema neurológico dele e ele está cada dia pior. E aí ele gritava dentro do carro. Eu parei, mediquei todos e a viagem foi tranquila. Esse Alzheimer canino, nós estávamos conversando se existe, viu, pessoal? Eu tenho, na realidade, são 2 cães, assim. Um já está numa fase, assim, bem crítica, né? Que ela berra, não o tempo todo. Do nada, assim, ela começa a berrar. Eles alucinam. Trocam o dia pela noite, esquece que já comeram, esquece onde eles faziam, né, as necessidades. É bem complicado. E eu tenho o Otávio também, que é o mais velho. O Otávio, ele não berra, ele tem uma demência, assim, que quando a gente chega perto dele, tu não precisa nem tocar, ele já começa a se coçar. É muito interessante, ele sempre parece o calor da tua mão chegando, porque ele já é cego e tal, já tem 20 e tantos anos, né? Aí parece que ele tem alergia a pessoas, assim, é impressionante. E é aquilo que tu acabou de dizer. Ele come, mas ele esquece que comeu. Porque ele, se puder, ele come o tempo todo. É impressionante. E ele, assim, ele sempre foi muito limpo, né? Ele não faz nada dentro de casa. Ele vai até na porta com aquela dificuldade dele toda e ali ele grita, né? Então a gente já sabe que é para ele sair. Ou tu vê ele endereçando a porta, assim, a gente já sabe que é para sair. Mas agora, para fazer o cocô ou o xixi, só. Aí ele já fica lá na porta, dando cabeçada para entrar, né? Assim, ele fica de leve, assim, né? Só que o interessante é que agora ele levanta,
Aí ele acha que saiu da cama, mas não saiu, e faz o cocô e o xixi ali dentro. E ele nunca fez isso. E é bem aquilo que tu falou. Se eu coloco fralda à noite para dormir, aí ele grita, porque ele fez, e ele se sente incomodado com aquilo, né? Quando ele está sequinho, ele dorme a noite toda. Meu, é impressionante. Alzheimer canino. Eu nem sabia que isso existia. Eu estou tendo contato bem próximo agora também, e não é fácil. Então, e essas medicações, elas, na realidade, de que forma que são administradas? Como é que tu consegue saber o tipo de animal que precisa ser usar, que precisa usar? Fiz uma lista para eu não esquecer nada, porque como é um assunto bem novo, é importante que as pessoas saibam em que situações a gente pode usar. E não são coisas que as pessoas podem administrar por conta própria. Por exemplo, assim, eu já uso, sei lá, fluoxetina. Vou dar para o meu cachorro. Gente, não é assim. Tem dose com base no peso, né? Com base no histórico do animal. Exatamente. Então, jamais façam isso em casa. Mas, por exemplo, a disfunção cognitiva, né? Que é essa situação da demência que a gente estava falando, é uma questão. Animais agressivos, reativos. Reativos também? Tem como controlar. Animais ansiosos, animais que são destruidores, que marcam território em lugar errado, com muita desobediência, com muitas fobias e medos de trovão, chuva, barulhos altos, fogos, né? Fogos, né? Aquelas estereotipias de ficar, por exemplo, lambendo. Isso é uma estereotipia com base em algum estresse. Lamber a pata faz ele ter um alívio e ele fica viciado naquele movimento. Então, por exemplo, a gente entra com uma medicação que faz ele ter mais prazer com a medicação, agindo no corpo, do que lambendo a pata. E dele vai esquecendo esse movimento. Claro que, ao mesmo tempo, a gente tem que ver qual é a causa que está por trás disso. Às vezes o animal não passeia, vive preso dentro de casa, o confinamento, né? Falta de contato com a natureza, atividades mentais. Apartamento. Então não adianta entrar com medicação e achar que é isso que vai resolver o problema. Ela entra como uma emergência. Casos, né? Nem é em últimos casos, mas tipo assim, analisamos a situação, vai ajudar ele a fazer uma transição, a passar por uma situação diferente, né? Por exemplo, essa da lambedura. Vai ajudar ele a parar de lamber. Mas o dono precisa ter a noção que ele vai ter que levar para passear, vai ter que brincar. Vai ter que fazer uma rotina com ele, enriquecimento ambiental, tudo isso, né? Fazer coisas na casa para ele brincar. Porque, assim como a gente, eu sempre falo, não é difícil, é a gente se basear na gente mesmo. Fica preso num quarto. Vários dias, sem nada para fazer. Tu enlouquece. Os animais são a mesma coisa, eles precisam de estímulos, né? Então, exercício físico, uma boa alimentação, né? Enriquecimento ambiental, atividades físicas. Hoje em dia a gente tem as creches que são cheias de atividades lúdicas para os animais, então. Só que a medicação ela entra como vem cá, vamos fazer a transição disso de forma mais rápida e com melhora da qualidade de vida mais rápido também. Então, ela não é para sempre. Ela é um resgate emergencial, assim. Então, eu ia te perguntar se ela é contínua. Não. A não ser que tem casos, por exemplo, como eu estava relembrando algumas aulas ontem para vir conversar aqui contigo. Tem animais que já trazem na genética alguns problemas, como, por exemplo, alguns animais nascem medrosos. Então, tu não vai tirar isso dele, porque tu não tira da genética dele o problema. Tu vai tirar aqueles efeitos acumulados ambientais, os traumas, os medos, né? Isso tu consegue trabalhar. Agora, ele veio com uma genética de medo. Então, tem medicações que a gente pode usar pontuais para os dias de fogos ou para os dias de, sei lá, de muito barulho. Ou que tu pode usar de forma contínua, em dose baixa, que não vai causar tantos problemas. Então, tu faz de forma contínua, mas uma dose fraca. As doses mais altas são para os casos mais agressivos, mais pontuais. Agressivos, tu acabou de citar reativos, né? Porque existe ali o animal reativo é aquele animal que na realidade ele é dócil, mas ele passou por um trauma que a tendência dele é o ataque ao medo, ele quer se proteger, tem medo de passar por aquilo de novo e
E às vezes também a gente tem que considerar que o animal está com dor, também fica reativo, né? Então tem muitas coisas. Por isso que eu falo assim, a causa a gente tem que tentar descobrir também, mas a medicação entra como vou relaxar esse animal, botar ele numa outra condição. Tem medicações até que ajudam a esquecer um pouco dos traumas que eles viveram. Existe isso? Por isso que a gente chama de modulação comportamental. Ajuda a ir esquecendo essa parte trágica da vida deles e aí eles vão relaxando e aceitando uma nova etapa. É bem bacana. Medicações mesmo, assim, tu diz medicações... Psiquiátricas, usadas na psiquiatria humana, inclusive. Nossa. Né? Tipo... Não é? Essas medicações faixa preta que trazodona, a gente pode usar selegelina é uma que era utilizado em humanos, mas saiu. A gente está tendo só na manipulação veterinária agora. Fluoxetina, sertralina, amitriptilina. Fluoxetina para ansiedade. Animais ansiosos, animais que têm às vezes problema de convívio, também pode ser usado. Por exemplo, eu vou introduzir um novo animal na casa, o outro não aceita de jeito nenhum. Tu pode dar alguma coisa para eles relaxarem por um tempo, até se adaptarem. É muito bacana. Mas, tipo, o animal não chega a dopar? Ele não. Só... É modulação dose, né? Comportamental. É com base no comportamento que a gente faz as doses. Meio que troço interessante, né? E eu penso assim, tu que trabalha com muito resgate... Aqueles animais que vêm extremamente estressados, nervosos, agressivos e traumatizados, né? Meu Deus do céu, eu tô aqui num pepino agora, esse último, que há umas 2 semanas atrás, umas 2 para 3 semanas, a polícia militar me chamou, porque sempre quando é pitbull, geralmente eles me chamam, né? Só que eles me chamam cada horário, sabe? Às vezes é tarde da noite, sábado e domingo principalmente. Aí então tinha um bull terrier, um bullzinho assim, aquele baixinho cafuçal, né? E eles foram bem categóricos, assim. Eles só, olha, se a senhora nos atender, tiver de repente como vir para resgatar, assim, senão nós vamos ter que dar um tiro de misericórdia, porque o cachorro virado num giraia, assim, sabe? Muito, muito, muito. Ele estava andando na rua, entrou dentro do quintal, tinha um cachorro amarrado e não tinha muro, foi na cachorra, destruiu a cachorra lá amarrada, e o dono da cachorra pegou ele, conseguiu pegar ele, enfiou dentro de uma caixa de transporte assim, 2 vezes menor que ele. E ele começou a se bater ali trancado, acuado, e destruiu a caixa. Eu sei que quando eu cheguei lá, a caixa de transporte era desse tamanho, assim, desse tamanho, e toda amarrada, sabe? Ainda, meu Deus, foi assim, ó, você não tem noção, eles chegaram, a caixa estava encostada no pneu do carro dele e mais alguma coisa de concreto atrás, ela estava prensada assim, a tampa dela, porque ali não existia mais tampa, ele prensou no pneu assim, sabe, do carro dele parado assim, no quintal. Meu, aquilo ali foi loucura, né? Sabe, eu tive a impressão que quando soltasse ali, ele ia mais deu a impressão que ele podia ser tipo Tasmania, sabe? Sabe aquele desenho das antigas que tu solta, ele fica doido. E vai ficar, com certeza. Aí, realmente, quando eu cheguei lá, que eu vi a situação, era 4 horas da tarde. Eles estavam lá, chamaram assim, Deus e o mundo, né? Ninguém foi. Aí eram umas 15 para as 9, eles conseguiram falar comigo. Aí até que eu cheguei lá, deu umas 9h30. Quando eu vi que realmente eu não iria conseguir lidar com ele, eu tirar daquela caixa, aliás, eu não consegui nem tirar aquela caixa dali, né? Aí eu chamei um adestrador. Chamei 1, chamei 2, liguei para 1, liguei para 2, não tem ninguém aí. Aí o mais perto, que ele é de Pomerode e ele estava em Timbó. Ele chegou lá quase meia-noite, ou seja, das 4 horas da tarde até meia-noite o cachorro ficou lá e a polícia militar lá comigo. Porque assim, eles só iriam sair dali a mesma viatura, que atendeu às 4 horas da tarde, os dois, assim. Sabe, me deu até assim um pouco de dó, porque eles estavam sem café, sem nada, assim. Era o horário que eles iam parar para
tomar um café às 4 horas da tarde, tiveram que atender esse caso, dali não puderam sair mais, né? E o adestrador veio, o André, esse André é fera, assim, o que era aquilo? Ele deu jeito de tirar, tá? Ele tirou o cachorro dali, manuseou o animal, então assim, ali já foi em si um trauma, ele ficar desde as 4 horas da tarde até aquela hora, né? E eu pensei, onde é que eu vou colocar? E eu consegui com uma conhecida minha que ela ficasse com ele amarrado lá no espaço dela, que é um abrigo também, e pelo menos até a gente conseguir, porque ele não tinha vaga no canil dele, em Pomerode, para poder levar ele para lá, né? Enquanto isso, ele talvez trabalharia com ele ali, ele precisava de uns dias, mas tem todo o manejo ali, que ele precisava realmente para conseguir trabalhar, e ali ele não estava conseguindo. A relação da comida, porque ela bota o pote de comida e deixa, não tem que tirar e tem que botar e tem que tirar, porque o adestramento eles usam muito ali na parte da comida, né? Então, para eles conseguirem realmente amansar a fera. Só que daí me chamou a atenção, ele disse, esse cachorro, ele não é um cachorro agressivo, ele é um cachorro reativo. Sabe? Então, agora, falando dessa forma, ele está indo hoje para o canil. Que bom. Uhum. Ele disse que em 1 semana, 2, ele já vai conseguir deixar ele andando do ladinho dele, assim, né? Ele só precisa relaxar e confiar de novo. Meu Deus, espero, né? Só que aí é que tá. Ele permanece 30 dias no canil para adestrar, para tirar essa agressividade, digamos assim, para aprender a diminuir essa reação, né? Essa coisa dele, tirar esse pouco desse trauma. Mas agora, pensando bem, será que a gente não tinha como administrar, de repente, para ajudar? Tem como. Porque vai facilitar, inclusive, o aprendizado dele lá. Que vai ajudar ele a ficar mais relaxado, né? Naturalmente, por causa do remédio. E aí, tudo que ele for aprender lá que é importante, vai entrar de forma mais tranquila para ele. Eu vou conversar com o adestrador hoje sobre isso. De repente, para a gente conseguir trabalhar em cima dele melhor, sabe? Porque o dia ali que realmente ele se soltou da corrente, ele ficou dentro do canil, mas o canil não era seguro, né? Que era de tela, e ele ia mastigar a tela do jeito que ele estava, né? Por isso que ele estava preso dentro daquele canil com uma corrente. Eu estava com dengue, eu estava acamada, né? Eu estava no soro, no hospital, então eu pensei até... eu estava assim no auge da minha doença, assim, né? Eu estava tão ruim, e eu fiquei tão desanimada, e ela disse, olha, não posso ficar com ele aqui assim, não sei o que. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu tentei contato com o André, ele não respondia, e ela fazendo aquela pressão, e ele ali me bateu assim uma crise de choro, ele não me respondia, e eu precisava que ele fosse até lá, né, prender o cão novamente. Meu Deus, que loucura foi aquilo. Aí eu cheguei, eu sou contra a eutanásia, né, todo mundo sabe, eu não faço, sei lá, é uma coisa que eu tenho comigo, assim, sabe, isso é a única coisa que eu discordo dentro da medicina veterinária, é a eutanásia. Sempre digo, Deus deu e Deus sabe a hora que vai levar, né? Nunca vai ser eu, né? Pela minha ordem ter que... Então, eu tenho isso comigo. Mas eu cheguei a falar para ela. E eu cheguei até, inclusive, a ligar para o doutor, um amigo meu, para ir até lá, só que ele também não atendeu. Liguei umas 2, 3 vezes para ele. Eu ia pedir para ele ir até lá. Porque eu queria salvar aquele cachorro de alguma forma, sabe? Mas sabe quando tu acha, tu tem aqui no teu subconsciente que isso ali tem cura, não é cura. Tem jeito ainda? Tem jeito, a gente sabe quando tem, né? Só precisa de uma oportunidade, do lugar certo. Pois é. E de alguém com paciência para fazer a coisa. Então, e agora... Tu me trouxe uma outra chance de vida para ele, porque até então eu poderia contar só com a parte do adestramento ali para tentar,
Porque eu não sei para onde que esse cachorro vai. Eu tenho que tentar facilitar a vida dele, que ele continue a vida dele. Para ele ir para um outro lugar, às vezes com a medicação vai ser muito mais fácil de ser adotado. Pois é, guria. Então fica a dica aí para as protetoras também, pessoal que tem né, que resgata, principalmente cães assim que geralmente quando é agressivo ninguém vai perto, ninguém quer, porque depois onde é que eu vou botar um cachorro agressivo e tal, mas tem como trabalhar isso. Existe agora essa forma, não precisamos mais, digamos assim, do adestrador, precisamos, no meu caso eu preciso para ele. Mas seria muito bom, aliás, vai ser muito bom eu conseguir implantar esse método também com ele. Claro, vai ajudar horrores. Porque eu penso assim, né? A gente tem o mundo ideal e a gente tem o mundo real. No mundo real, quem é que tem dinheiro para pegar um cachorro de rua e levar no adestrador? E porque eu vou te dizer... Porque não é barato, a gente sabe. Não é que o serviço não vale aquele preço. Não, claro que vale. Todo dinheiro investido em adestramento, para mim, vale. Ainda mais quando é um adestrador bom, né? Que tem alguns que são mais punitivos, outros que são mais esse rapaz... realmente que ensina o animal, né? Tu não tem noção ali. O cão, e assim, ó, o jeito que ele é, e ele simplesmente chegou, ele conseguiu contornar, botou enforcado. Ele laçou, ele tirou daquela caixa de um jeito, sabe? E botou a enforcadeira e já tirou, e já andou com ele e tal, já botou a mão aqui assim nele. Gente, o que era aquilo? Só o cachorro toda a vida, né, querendo morder, aquela coisa toda, sabe? Ele, então, assim, eu acho esse cara muito fera. Só que, lógico, como tu falou, o serviço é caríssimo. Só que para ele não morrer, eu vou ter que... Eu vou fazer. Como vou pagar? Não sei. Tem uma amiga minha aí que vai me ajudar, que ela disse. E vou para as redes sociais tentar, né? Sim. Porque... Mas é isso, a gente pega um caso e tenta ajudar. E tu vai ter que fazer todo um movimento. Mas olha quantos animais precisariam e não vou ter a chance. Mas o remédio entra como uma alternativa barata e que vai ajudar muito, pelo menos a fazer o animal ficar mais relaxado. E vai dar chance para um monte de animal. Isso é muito bom. Então, assim, a gente não pode ter preconceito pelo fato de ser remédio. Porque quantas pessoas também só estão bem da cabeça porque usam remédio. Mas hoje em dia, quantas? Eu vou até te dizer, a maioria. E, assim, sendo bem realista, 98%. Eu também acho. Porque eu ainda não faço uso de medicação para dormir, para isso, para aquilo. Eu não faço porque eu me resisto. Eu estou resistindo a isso. Mas que eu preciso. Né? Eu faço acompanhamento com terapia. Há uns 60 dias atrás, não deu 60, 50 dias, eu fui numa psiquiatra. Aí cheguei lá, falei, chorei. Aí eu olhei para ela, continuei chorando. Daí parei de chorar e ela falou. Eu saí de lá com medicação, né? Vou ser bem sincera, ainda não comprei. A receita está quase vencendo. Mas eu vou comprar para tirar um pouco do meu estresse, a minha ansiedade do dia a dia. Tu não precisa, é a mesma coisa para os animais. Tu não precisa usar para o resto da vida. Faz por um tempo, só para dar aquela aliviada de carga. Foi o que ela falou para mim. Eu já tive que usar também, porque veterinário não tem vida fácil. E ainda mais a gente que trabalha com essas coisas de resgate. Na realidade, não é o veterinário que não tem vida fácil que disse. Eu sei, o que nós não tem vida fácil é o veterinário protetor. Que daí é o caso aqui, né? Porque, meu Deus, a gente quer ajudar, mas daí... Falta recurso? Tu sabe que o meu também. sonho desde sempre, desde quando eu estudava veterinária, desde a faculdade, eu gostaria muito de ter um centro de reabilitação para pegar esses animais resgatados que estão maluquinhos da cabeça. Maluquinhos da cabeça. Botar a cabeça deles em ordem, sabe? Fazer eles ficarem equilibrados de novo. E aí, com base no perfil deles, associar eles ao perfil de uma família que combine. Porque não adianta eu pegar um cachorro agitado e dar para uma família
que não gosta de passear, É. que é mais sossegado. Aí tem que pegar um cachorrinho, mas É. eles gostam o quê? De escolher o cachorro pela raça. Eu quero um bulldog francês. E não olham antes as características da raça. Aí chegam lá reclamando. Ai, tá destruindo todo o meu apartamento. Sai com ele para passear? Não. Então, aí depois devolvem. aí eu queria muito trabalhar nisso. Esse é o meu grande sonho de projeto de vida, mas, né? Um centro de Meu Deus, que sonho, viu? Que sonho, né? Isso era o sonho. Eu queria Porque nós não reabilitar temos animais. aqui. Nós não temos ninguém que trabalha com isso aqui, nós não temos um espaço desse aqui. Centro de Lanço reabilitação, para o que universo loucura, neste né? momento. Aquela assim, projeto eu tenho, a vontade eu tenho, não tenho recurso, não tenho lugar, né? Mas imagina, tem um lugar, porque muitas pessoas me procuram. Ai, tem como deixar o animal que eu resgatei aí? É que eu não tenho aonde, gente, eu não tenho onde. Tu deixa na tua casa, eu deixo na minha casa, só que a nossa casa tem um limite. Eu que, na realidade, os gatos eu deixo na tua. Né? Os gatos estão na minha. E assim vai indo. Cachorro vai pra mim, gato vai pra ti. E aí, pensa, a gente ter um centro para cuidar disso de uma forma específica só para reabilitação desses animais. Mas daí eu já pensei, quem sabe fazer de uma forma particular, por exemplo, você paga, você traz, mas você paga, porque eu preciso do dinheiro para alimentar, para dar remédio, para tudo, né? Mas eu não sei se o pessoal, né, estaria Não, porque assim, a fim de pagar. Hoje nós pagamos o lar temporário. Nós pagamos um valor X mensal e mais a ração, né, para a gente deixar o cachorro em algum local, né? E lógico, nós temos aqueles amigos do peito, eu tenho um amigão lá que ele fica com 2, eu não pago ele, mas dou a ração. Dou ração para os meus, dou ração para os 10 dele. Que é uma forma, né, de... Mas o restante eu pago. Quer dizer, ultimamente eu não estou mais nem pagando promessa, né, que eu estou atrasada lá com a Raquel, que eu nem sei mais o que eu faço da minha vida, mas enfim, é pago, entendesse? Agora, eu acho que é o ponto, é por aí. De repente, existir esse centro e transformar ele vai ser um lar temporário, tu resgata, ele vai para lá. Só que o teu trabalho lá não é só cuidar do animal até ele ser adotado, não. Daí tu podes entrar, oferecer esse trabalho, né? E dali a família, a gente ajuda a postar, divulgar e tal, e manda para lá. E tu já com aquele teu conhecimento técnico daí na área, vai dizer, Ângela, encontramos a família perfeita, é esse mesmo. Combina com o perfil. Então, e pagar. Só que tem que ter dinheiro, gente. E é muito. Esses dias uma pessoa ficou braba comigo porque ela queria deixar um gato lá. Eu falei, ok, é R$300 para deixar aqui. Como assim? Eu falei, teste de FIV e FeLV, quem vai pagar? Ração, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui. Precisa castrar esse animal. Precisa vacinar, precisa dar vermífugo e antipulgas. Bota aí na ponta do lápis. De cara a gente já morre com tanto. Isso aí porque R$300, eu falei, não vai nem fazer cócega para mim. E ela achou que era muito para deixar o animal lá. Falei, só que eu não posso toda a vida tirar do meu bolso. Eu não tenho ninguém me bancando. Eu tenho os boletos da clínica para pagar. Assim, é isso. Os que eu levei lá ainda estão na sorte, porque ainda são pequenos, daí tu logo consegue a própria pessoa que vai adotar, que vai custear a castração, o vermífugo e a coisa, né? Mas só que só não se resgata só animais filhotes, geralmente são e os adultos, né? Que daí são mais difíceis para achar uma família, achar uma adoção. Sim, e é por isso que aumentaria muito mais a chance ele passando por essa peneira, equilibrando, trabalhando, todas essas questões, né? Medo, fobia, trauma, deixando o animal mais relaxado, e aí ele tem uma chance de ser adotado e ter uma vida nova. Olha, Susan, eu acho assim, eu acho que valeria a pena. Eu falo como protetora. Com certeza valeria. Porque como se eu esse digo, local existisse hoje aqui em Blumenau, eu sei que não ia custar barato. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho certeza que fica bem mais em conta do que vai ser pago para o adestrador. Porque eu vou te falar. Bom, nem vou falar valores, que eu nem posso falar. Mas não entra no caso, ontem, quando eu fui ler o contrato para assinar ali,
Homem, eu não caí porque eu estava sentada, tá? Mas aí também eu tenho um Rottweiler lá em casa, que foi a mesma coisa. Esse Rottweiler, ele ficou, não lembro, foi 5 meses e meio, uma coisa assim, meu Deus, isso há 6 anos atrás, a cada quinzena, 2,450, mais a ração. Há 6 anos atrás. Pensa quanto é que saiu isso. Mas era um cachorro que ia para a eutanásia? Sim. Se já existisse um local específico naquela época, ia custar bem mais em conta para mim mantê-lo lá, e de repente ele iria voltar esse animal para a vida com não mais segurança, mas eu acho que de uma forma melhor, porque hoje eu ocupo um adestrador, como, né, é o caso agora, porque eu não tenho saída. Igual como foi para o grupo, porque eu, na realidade, eu não gosto da adestração. Por mim, eu não estou nem aí se o cachorro senta, dá patinha, não. Mas porque eu não gosto da forma os métodos que eles precisam para adestrar, sabe? A gente sabe que o animal sofre ali. É. Então, mas nesses 2 casos eu precisei. Agora, se existisse um local... Nossa, seria maravilhoso. Meu Deus, pensa, guria. É o meu sonho, de verdade, sempre foi. E eu penso assim, né? Eu não poderia trabalhar sozinha, eu teria que ter uma equipe. Sim. Aí, por exemplo, eu entro com a parte de veterinária, porque vai ter animais também que vão estar machucados, doentes. Sim, também sim. atenderia esses. Atenderia a parte comportamental e entraria alguém para... Aí eu faria a modulação com o medicamento e tem alguém que vai e ensina novos hábitos, né? Porque tem os adestradores e tem os treinadores também, que vêm, aqui pode, aqui não pode, agora é horário de comer, eu vou tirar a tua comida, tu não vai me morder. É nesse sentido, né? Tem aqueles que vão ensinar esses novos hábitos. E aí, com o animal relaxado, a gente conseguiria trabalhar essas questões mais difíceis. Susan, só para tu ter uma ideia, os meus resgates, eu não consigo... É muito difícil eu resgatar e já levar para o lar, né? Ele passa por uma clínica, né? Exatamente, para fazer exames, fazer isso, fazer aquilo. Na real, os meus resgates, eles já são mais debilitados, já vem já de um trauma de dor, né? Uma situação assim... Agravante. Agravante, é. Daí, o que acontece? Geralmente, eles ficam na clínica ali... Numa baia. Vários dias. Um mês, mais de um mês já. Terrível isso para o animal. Eu fiquei com 3 pitbull. Um deve ter ficado aí umas 3, 4 semanas, mas o restante não. Uma ficou ali, estava fazendo quase aniversário já de uns 2 para 3 meses. Porque daí eu também não tenho onde colocar. E vou pagando ali, diária ali. Então, olha só, não é só eu que faço isso, tem muita gente aí que faz isso. Sabe? Por compaixão, vai se endividar, né? Mas para não botar o animal na rua, acaba deixando na clínica ali, vai pagando, e o animal já está bem, a gente sabe que não é legal ficar ali, mas tu não tem onde colocar, e vai trabalhando, tentando as adoções, e eu tiro dali e daí já levo para casa. Agora tu vê um espaço desse, uma clínica, um centro de reabilitação, porque além dele estar ali, tu já está trabalhando, tu já está usando, tu já está te aprimorando no perfil de cada um, tu já está trabalhando aquilo. Isso, já vai conhecendo. Isso seria muito bom, Susan. Eu penso assim, um espaço com grama, que eles pudessem pegar um sol, correr. Sim. O que é a base de um animal saudável mentalmente? Liberdade para expressar o comportamento natural. Então é com base nisso que a gente tem que resgatar essa essência dele e deixar ele de novo equilibrado. E quando ele estiver de novo se sentindo à vontade para ser ele mesmo, ele está pronto para ir para uma adoção. E eu tenho animais lá em casa, assim, com todo tipo de trauma, né? Eu tenho ele já está comigo uns 9 para 10 anos. Eu posso deixar a baia aberta, ele não sai. Ele não sai. Ele tem medo de mim. Agora ele não tem mais tanto medo de mim, uns 3, 4 últimos anos, assim. Mas até uns 4 anos atrás, ele ricocheteava quando eu ia entrar na baia, assim, abria aquele portão, ele ficava...
Agora ele já se abaixa, agora ele já não faz mais xixi, antes eu ia bem pertinho, ele já, né? Mas é com figura masculina. E eu também, feminina também, mas já com meu marido, esses anos todos, de qualquer forma, ele não deixou chegar, né? Então, assim, esse cachorro, na época, eu teria disofilia. Então, ele teve todo um trauma lá atrás. Nossa. É um machinho pequeno, Cacau. Entendesse? Então, teve todo um trauma lá atrás, né? E ele ainda é traumatizado. Eu deixo a baia aberta, ele fica bem lá no canto, olhando assim. Nossa, esse era um caso bom para tentar uma medicação. E ele é bem... Eu acho que passa na cabeça dele. Eu passo ali, eu disse, o que é, Cacau? Vem aqui fora, né? Porque os demais aí saem, né? Que eu abro as baias de vez em quando. Todos os dias, né? Um pouco. Aí, eu acho que se ele soubesse falar, ou passa na cabeça dele, meu Deus, ela não vai fechar aquele portão, não vai fechar aquele portão. A insegurança, o medo dele é tão grande. Não que entre outro cachorro lá, mas de repente que o meu marido chegue e entre, ou um filho, ele escute uma voz masculina, ou uma voz de um outro ser humano ali e entre lá para dentro, sabe? Então... então, esse cachorro é um cachorro que ele vai passar o resto da vida confinado. Tu entende? Daí não é um caso que um floralzinho vai ajudar? Eu não tenho nada contra terapias alternativas. Eu estudei todas. Nesses casos eu não vejo efeito. Eu não vejo. Aí quando eu comecei a utilizar a medicação psiquiátrica, aí eu vi a diferença. Falei, tem casos que, o que acontece? Esse cachorro, ele teve toda uma modulação neuronal. Os neurônios dele formaram um novo caminho. Então, ele entende pessoa, perigo. Ele formou um caminho neuronal. Então, eu preciso de uma medicação que vai agir nesse caminho neuronal, para ele conseguir começar a ter um novo caminho neuronal formado para um novo comportamento. Bem simples. Mas depois de tantos anos, assim, tu acha que ainda funcionaria? Não vou te dizer que ele não vai perder o medo, mas ele vai relaxar um pouco, entende? E umas pesquisas recentes agora tá usando muito para esse tipo de caso é aquele THC, CBD, óleo da maconha. Cannabis. Diz que ajuda muito para esse tipo de trauma. E aí ela fala muito. Deixa o teu preconceito de lado, a gente está estudando efeito, né, em situações de trauma mesmo. Ele ajuda muito a ter esquecimento de situações assim do passado e entrar num novo comportamento mais relaxado. Mas tu diz assim, ó, tu me diz que isso não precisa ser contínuo, né? É um tratamento desse. Tu trata, vai chegar uma hora que tu podes parar, que o animal já... Depende de cada caso, né? Quando é casos muito graves, às vezes tem que fazer uma manutenção. Só que ele não é, por exemplo, por que ele é legal? Ele não vai te trazer efeitos colaterais se usado na dose certa. E o objetivo não é deixar chapado, né? Sim. É pegar só esses efeitos de esquecimento, de situações traumáticas e trazer uma sensação de mais prazer na vida, ficar mais relaxado. O meu medo, na realidade, é que as pessoas comecem a usar dessa forma, de repente no início até fazem a dosagem certa, mas depois elas extrapolam, porque eu vou te dizer, o Gardenal é usado. Eu tenho um animal que eu faço uso de Gardenal, né? Ele tem, pelo peso dele, ele usa 1/4. E eu vou te dizer, e é o 1/4 que na época foi indicado, mas daquele 1/4 eu tiro ainda mais um pedacinho. Tem medo, sabe? Na realidade, eu estou tirando por conta própria. Eu pego aquele 1/4, passo a faca, ainda tiro, racho um pouquinho, estou dando. Aí agora já está uma coisinha só de nada. Mas ele nunca mais convulsionou. Só que já aconteceu, deu numa casa, a pessoa pegar daquele inteiro cachorro do tamanho do meu. O problema é isso que eu falo. O problema não é o remédio, são as pessoas. São as pessoas. E é por isso que a gente tem que fazer de forma manipulada, às vezes, para ser de acordo com o pezinho do animal. Às vezes a medicação humana está numa dosagem muito alta, né? Então a gente tem que adaptar. Não dá para sair fazendo assim, senão vai ter efeito colateral, sim, e ruim, como qualquer remédio. E para viajar também.
Daí, assim, para o cão que é mais elétrico, mais isso, para aquilo. Essas viagens internacionais, não. Não Internacionais eu sejam. acho que não pode medicar, né? Pois é. Mas, por exemplo, esse que eu usei, ele não cede o animal, ele só relaxa. Eu acho que é uma boa. Eu no meu faria, porque eu conheço meu animal e eu sei que ele numa viagem muito longa iria enlouquecer. Aham. Aham. Então eu nele eu usaria assim como eu usei no carro e ele só dormiu, tranquilo. É. Não, é uma boa. E o final do ano, geralmente, eu vou com 10, né? Um pouquinho mais, uns 12, na realidade, eu levo. Aí meu filho leva umas 2, a minha sogra leva umas 2, outro... Aí a gente passa a família inteira junto, numa média de 30 bichos. O Johnny, um dos meus mais velhos, ele chega assim, geralmente eles vão antes, eu vou depois do Natal, eu gosto de uns dias depois só, mas aí eu levo os que fazem uso de medicação contínua e tal, né? E mais um perturbado lá, que aquilo não dá para deixar em casa. Elétrico, assim, sabe? Ele atiça todo mundo. Daí sou obrigada a levar junto. Aí fica uma senhora que cuida para mim, daí ela fica ali em casa. Eu tive sempre uns 10, 15 dias assim para mim, né? Final do ano. E aí eu tenho que levar o tubico junto, para ele não tocar o terror nela ali com os demais, né? Aí meu filho, quando eu chego, aí vai um pouco o meu carro, o carro do meu marido, e às vezes vem uma nora, vem buscar para ir trazendo dela. Aí, quando a gente chega, meu filho diz assim, meu Deus, já vi a mãe. Aí, só que daí eu olho lá para dentro, já está cheio. Então, não vai fazer diferença. Eu já vejo os da minha sogra correndo ali, do meu outro filho correndo aqui, o do meu outro filho já se pegando lá, mordendo lá, não sei o quê. Então, assim, eu já né? É lógico, eu boto mais aqui os meus, é lógico, dá um volume um pouquinho maior. Mas eu vou te falar, olha, pensa na viagem, tá? É difícil, né? Uhum. Assim, lógico, eu levo ali uns 4 que são bem velhinhos, que eles já vão dormindo, assim, né? Viagem todinha. Mas eu tenho uns que não são tão novos, mas fazem uso de medicação contínua e eu preciso levar, né? E eu vou te falar, não é fácil, tá? E um agita o outro, né? Aham. Esse é um caso, é uma situação que é legal tratar. Eles vão assim bem... Aí no meu carro mesmo, eu levo 3 que eu boto no cinto de segurança, daí, sabe? Eu boto o cinto e prendo aqui, outro ali, tal. Assim, a saída é muito de boa. 10, 15 minutos depois já tá um olhando torto, aí já, sabe? Meu, é loucura, tá? Isso quando não quer todo mundo na janela e o do meio fica ali bem doido, que não consegue ir para a janela de cá, não consegue ir para a janela de lá. Não é fácil. Então, de repente, para entrar com esse método seria até mais, né? E aí eu levo mais uma caixa de transporte na frente, e daí também, né? Porque daí eles vão tranquilos, sossegadinhos. E é até mais seguro, né? Porque os animais estão tranquilos. Mas pois é, guria. E tu sabes assim que uma vez alguém falou assim para mim, tu deverias dar um relaxante para eles para viajar, mas eu disse, eu não vou dopar os meus cachorros para viajar. Aquela ideia assim, sabe? Mas é só para realmente, não é dopar, é só para, né? Não é para dopar. Não é para dopar, é só para eles se sentirem mais relaxados e mais leves. Tranquilos, assim. Leves. Daí foram dormindo, os meus foram dormindo, equilibrados, sem estresse. E eu estava dirigindo sozinha, eu não podia ficar correndo risco. Né? Exatamente, E tu sabe que eu tenho esse costume de resgatar e eu prendo atrás um cinto e daí fica ali bem louco, né? Às vezes, aí eu tô dirigindo, aí vem aquilo para lá, aquilo para cá, eu consigo ter alguma coisa junto só para dar, porque, um Acepran, eu não sei, eu tenho medo de dar Acepran. O Acepran eu também não gosto. Agora, esse que eu vou te indicar depois, é um que tu pode ter no carro, e aí tu dá, por exemplo assim, é um animal ali de
pequeno porte, tu dá uma metade, um pouquinho maior, tu dá um inteiro. Mas tu diz que isso é pro transporte em si, né? Ele vai ficar umas 4 horinhas mais relaxado. Então, transporte, pro lugar que tu for levar, toda essa, como é que se diz? Essa transição vai ser mais tranquila por causa da medicação. Porque eu vou te dizer, eu não gosto do Acepran. Ele não é bom. Não. Acelera muito o coração. Eu já usei o Acepran há muitos anos atrás, numa situação de fogos, né? Nunca mais, sabe? Eu cuidei tanto, de uma dose tão mínima, mas eles se tremiam, assim, sabe? Eles estavam acordados, mas muito trêmulos. Pensei, nunca mais. É como se ele... Eu não gosto de usar nem travasse o corpo, mas não relaxasse a mente. Eu não sei te dizer. Agora... Esse o cachorro que eu uso, fica ligado, mas ele... não consegue... Aí eu acho que ele fica mais apavorado ainda. Enquanto que essa medicação que eu usei, eles relaxam, dormiram, mas estavam tranquilos e alertas ao mesmo tempo. Ele tinha consciência, ele conseguia levantar, conseguia se mexer. Entendi. Se ele precisasse... Eu parei uma hora, eles quiseram tomar água, eles tomaram água, voltaram a dormir. Ai, que legal. É muito bom saber isso. Tá, e essas medicações, daí nós estamos falando de cães reativos, agressivos, o transporte, usamos mais para traumas, né? Diversos tipos de trauma. Ansiedade. Comportamento compulsivo, né? Tipo a lambedura de pata. Marcação de território, tem medicação que ajuda também. Sabe aquele gato ou aquele cachorro que tem ps, ps, ps? Porque às vezes mesmo castrado, mas estão num ambiente com muitos animais. Sim. O manejo de muitos animais também às vezes precisa. Tá, e ajuda? Que engraçado, né? Isso já nunca... Eu sei que tem uns florais, né? Para ansiedade, controlar estresse, ansiedade, esses estampidos ali, estampidos de fogos. Para aceitar um outro animal em casa... Eu já usei muito para aceitar outro animal em casa, não adiantou de nada. É isso que eu falo. De nada. Eu não quero falar mal nem contra, mas eu não vi resultado. E pode ser que tenha pessoas que funcionem, pode ser que tenha pessoas que não funcionem. E eu sou dessas que não funcionam. Agora, para fogos ajudou. Ajudou. Não vou te dizer assim que ajudou sim a dar uma amenizada, né? Mas ajudou. Eu, final do ano, eu já faço manipulado umas 50 cápsulas, porque todos os meus cães que eu tenho lá, os da minha mãe, eles têm medo de fogos. Então, eu já deixo pronto. A da minha mãe começa no primeiro fogo do dia, assim. Ali do dia 31, eles já começam de manhã. De manhã. Ela já começa a tremer. Ela olha pra gente, treme. Já dei o remédio. Quando chegou a hora da virada mesmo, que vem aquela... Ela estava dormindo, tranquila. Aí ela até levantou a cabeça, assim, ouviu o fogo, os fogos e voltou a dormir. Meu, gente, olha só. Então, negócio da virada, enquanto o povo não se conscientizar e a prefeitura não baixar, porque nós temos os fogos sem ruído, né? Que é só, na realidade, o que acontece são os fogos sem ruído só do centro ali, né? Porque as pessoas em casa... Em casa tá tudo normal. Existe a lei? Existe a lei. Ali no centro, aquela muvuca toda que dá ali e tal, né? Ali só com seu ruído, mas nos bairros, normal. Então já sabe, né, pessoal? Vamos chamar a doutora Susan. Então existe tu consegue estar fazendo essa manipulação, mandando manipular, faz a receitinha, a gente manda manipular, pelo menos pro dia 31. Olha como ajuda bastante, viu? Ó. Ajuda. Meu, Susan, isso é uma bênção, tá? E não é só para dia 31, esses campeonatos, meu Deus, isso é uma loucura. Domingo, esses jogos, campeonato, final de campeonato. Todas essas situações pontuais, quem tem animal assim, eu recomendo ter uma medicação para usar nesses dias. Meu, olha só. Porque olha quantos animais a gente já viu que até já teve ataque cardíaco e morreu, convulsionou, enfim. Eu tenho um que convulsiona, quer dizer, não convulsiona mais agora, né? Mas, meu Deus, foi loucura.
E a primeira convulsão dele deu num dia de fogos, há muitos anos atrás. Aí hoje, numa virada de ano. Ele nunca tinha tido nada, assim. Hoje, se ele não fazer uso do Tegretol, não, do Gardenal, ele convulsiona diariamente. Então, agora nunca mais, né? Com aquilo que eu estava te falando, que diminuir e tal, já está uns 6 anos tomando, nunca mais. E eu vou te dizer, tem dias que eu nem dou. Só que eu não fico 2 dias, 3 dias sem dar. Ele tem que fazer uso, porque eu tenho medo, né? Mas agora, para final do ano, meu que é um... Então aí, pessoal, eu vou deixar o telefone da Susan, aqui embaixo na telinha, a gente vai colocar o teu telefone. O Insta dela, né? O consultório dela, para quem não sabe, ela mudou o cinema já tem um tempinho, né? Sim, foi em setembro. Setembro do ano passado. Agora está ali o nome daquela rua? É Rua Adolfo Foles. Adolfo Eu Foles. costumo falar que é a Rua da Bandoc Motos. É, Todo mundo conhece. Ali na Itopava Central, na Geralda Pedro Zimmer, na rua da Bandoc Motos. Adolfo Foles, ali. Mas o endereço a gente deixa na tela também, para quem precisar, viu? Porque eu achei muito interessante. Quando começou a falar medicação para isso, medicação para aquilo, e foi na da viagem, aí eu comecei a me lembrar, porra, eu final do ano com os meus. Aí pensei, não é só eu, geralmente todo mundo vai para a praia e leva. Eu disse, né, tem que ter um significado, isso aí vai ser de utilidade pública, de trazer aqui para a gente conversar sobre isso. Esse assunto é muito bacana. Né? E assim, ó, eu particularmente eu fico mais segura porque eu vejo que não é como tu falou, é um tratamento a longo prazo contínuo, só que ele tem, porque a gente sabe que a pessoa fica dependente dessa medicação, principalmente para dormir, se não tomar não dorme mais. Mas não é o caso do animal, tu consegue só fazer para ele para tratar aquele sintoma, aquele problema. É o que eu digo assim, terão casos e casos. Talvez alguns animais a gente vai ser obrigada a manter. Por exemplo, esses que têm reatividade a fogos, eu tenho uma paciente que ela é uma pastora e ela não é só fogos, ela é qualquer barulho. Ela nasceu medrosa. Então, é da genética dela. Sim, Então, a gente faz o uso contínuo de gabapentina. A gabapentina não traz, assim, efeitos colaterais, mas mantém ela relaxada. Então, hoje em dia, ela consegue passear, consegue ter uma vida mais tranquila, sem ficar o tempo todo, entende? Naquela tensão. Ela vivia tensa. E agora ela está mais relaxada. Então, ela tirou, ela volta a ter medo. Entendi. Então, ela é um caso que a gente mantém. Mas daí a gente usa uma medicação que não é tão prejudicial, né? Que vai ter o mínimo de efeito colateral, aquelas coisas todas. Tudo é analisado, né? Mas a maior parte dessas medicações, ela tem como ser manipulada. Sim. Meio coisa boa. Até mesmo no valor, que geralmente o meu cachorro usa para dormir. É uma de humano, que já está na dosagem de humano e é a dose certa, então eu nem preciso mandar manipular. Mas algumas a gente tem que mandar manipular. Esse meu com demência. Ele dorme a noite toda? Daí agora? Porque até eu me ligar que era isso, eu tava tomando remédio para dormir, porque ele não me deixava dormir. Aí eu falei, aí tem coisa errada? Isso não tá certo, né? Sim. Daí eu chamei uma neuro, e aí ela analisou ele e falou, não, ele realmente está com demência, e aí ela passou a medicação para ele dormir. Dali, eu já estava fazendo esse curso, fui associando as coisas, né? Então, realmente, eu posso usar isso em outras situações. Daí eu testei na viagem, deu certo. Que coisa boa. É muito bom a gente... E não precisa ter preconceito, porque de verdade, remédio está aí para ajudar. A gente só não pode usar de maneira errada. Exatamente, esse que é o problema. Não, eu também penso assim, o remédio, ele está aí para ser usado. Né? Eu acho que se a gente vai trazer qualidade de vida para o tutor e para o animal, é pesos e medidas. Se valer a pena, usa. Eu tinha preconceito. Eu não queria colocar o meu animal usando esse tipo de remédio. Mas daí a qualidade de vida dele melhorou. Ainda mais ele com demência. E eu precisava dormir também. Porque se a gente não dorme, a gente não trabalha bem no outro dia. Né? Sim. Meu Deus, eu que diga. Essa noite mesmo foi a noite do cão. Literalmente. Eu com dengue ainda.
E que eu falei para ti, os cachorros, eu tenho 3 que dormem em cima da minha cama é grande, mas eles se esticam atravessado aí. Aí a tua noite de sono não rende. Meu Deus, que loucura. Eles dormem, eu não, sabe? Mas não é fácil. Mas, eu fiquei muito feliz de ter. Tem mais alguma coisa ali na tua colinha? Que a Eu gente estava precisa olhando, saber? eu acho que não. A gente também poderia falar, por exemplo, estresse patológico. Animais que estão em grandes períodos de estresse também ajuda esse tipo de medicação, né? A cortar o estresse patológico, porque ele gera muito cortisol no organismo. Então, às vezes, alguns comportamentos vêm disso, mas acho que a gente falou tudo. Então tá, gente. Que coisa boa trazer a Suzane aqui para dar essa explicação. Como eu falei, vou deixar o telefone dela ali na tela, né? Endereço também. Ou o endereço do Insta e o telefone já basta, ajuda, né? Tem tudo lá. Aí vocês terem alguma dúvida ou tentar, ou quem assistiu e se identificou com algum desses problemas que ela passou aqui, de repente converse com ela, né? Faça uma consulta ali. E essa dos fogos ali para final de ano, a cápsulazinha, gente, pensa que coisa boa. Né? Então tá. É isso aí, a gente tá estourando o tempo. Tem tanta coisa para conversar, a gente começa a falar de uma coisa, eu começo a falar muito de mim e eu quero que ela fale mais dela, só que daí a gente... meu Deus, isso é loucura, né? Porque tudo que ela falou, eu tenho exemplos em casa, então eu tenho que falar, né? Mas tá bom, então. Agradeço muito a tua vinda aqui novamente. Agradeço a todos ali. Deixo o telefone da doutora Suzane na tela. A doutora Suzane, ela é especializada em felinos. Gente, ela trabalha muito com gatinhos, né? Ali na Argos, na Itapava Central. E é isso aí. A gente convida ela para uma próxima. Ela, com certeza ela retornará. É muito bom falar contigo, Suzane. Sempre um prazer. Que bom. E é isso, pessoal. Uma boa noite para todos que estão em casa. O nosso podcast, Podpet, vai ficando por aqui. Até mais.